E nós estamos num momento muito delicado das nossas vidas, né? Talvez a palavra mais falada nesses últimos dias tenha sido quarentena, pandemia, distanciamento social e por aí vai. E como hoje é um dia para nós falarmos sobre a família, culto da família, eu quero aqui aproveitar também para falar desse tema que tem muito a ver com a família, porque sabemos que muitas famílias estão reclusas, muitas famílias estão em quarentena, e então daí nós podemos perceber que possam estar havendo muitos desafios. E o tema da nossa palavra nesse momento, nessa oportunidade, é o desafio e oportunidades do convívio familiar na quarentena. Porque sabemos que a quarentena pode trazer muitos problemas, ela pode trazer muitos desafios, mas ela também pode trazer muitas oportunidades. E é sobre isso que nós queremos falar com você agora, ministrar ao seu coração. Quero ler com você uma passagem bíblica que está aqui em Josué, capítulo 24, versículo 15. Normalmente é um versículo muito lido quando se fala a respeito de família. Josué, capítulo 24, versículo 15, na versão NVI. E diz assim o texto bíblico: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E se eu pudesse acrescentar alguma coisa nesse versículo, eu diria, inclusive na quarentena, inclusive na pandemia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, inclusive nestes momentos em que nós estamos todos reclusos em casa. E, queridos, eu creio também que esse é um momento histórico que nós estamos vivendo. Normalmente, quando a gente olha para os acontecimentos do passado, nós entendemos muito bem o que aconteceu no passado e sabemos fazer uma leitura muito bem desses acontecimentos. Outras vezes nós lemos algumas palavras, algumas profecias bíblicas e sempre olhamos para o futuro. Sempre esperamos que essas coisas aconteçam no futuro. E dificilmente a gente tem uma visão clara, muito nítida, um entendimento completo do presente. E nós estamos com um momento presente agora que nós precisamos lançar um olhar sobre ele. Eu tenho uma convicção que nós estamos vivendo um tempo bíblico. Se Jesus não voltar agora mais para frente um pouco, nós podemos olhar para este passado, que é hoje. Quando chegarmos num futuro daqui a pouco, podemos olhar para esse dia de hoje, para esses tempos que nós estamos vivendo agora, e certamente teremos um entendimento mais completo do que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, tudo está no controle de Deus, nada sai do controle de Deus. Então Deus está te vendo, Deus está vendo a sua família, Deus está vendo a sua casa, Deus está vendo o sofrimento que você está passando, Deus está vendo as oportunidades também que esse momento tem trazido para cada um de nós, como família, como pessoas, como profissionais e também como igreja. E antes de aprofundar nessa questão dos desafios e das oportunidades das famílias nesse convívio familiar durante a pandemia, quero falar mais um pouco sobre a família, porque nós sabemos que a família ela é fundamental, pelo menos em 3 aspectos aqui que eu coloquei. Quero falar um pouco mais sobre esses aspectos que envolvem a família, que é a família na sociedade, a família na igreja e a família para cada um de nós. E para a sociedade, a própria ONU, a Assembleia Geral da ONU, em 1993, definiu que o dia 15 de maio, ele foi instituído como Dia Internacional da Família. E ao instituir essa data, tem como objetivo principal salientar o papel e a importância da família como estrutura fundamental da sociedade, principalmente na educação infantil
e ainda promover os direitos e responsabilidades da família. Costumamos dizer que a família é a célula máter da sociedade. A sociedade, portanto, é formada por família e dela depende para prosperar e para se organizar. E para a igreja, qual que é a leitura que a igreja faz da família? Qual que é o conceito de família para a igreja? Eu trouxe aqui um conceito muito simples, porém muito importante e muito fácil de ser aprendido, inclusive, que dizemos o seguinte, que a família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família. Então, como igreja, esse é o nosso conceito de família. Ela é um projeto de Deus. Se você tem uma família, saiba que foi Deus que fez. Se você está em uma família, saiba que foi Deus que te colocou aí. E nós podemos fundamentar este conceito na Bíblia, na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. É um versículo muito conhecido. Eu acho que todas as crianças sabem desse versículo. Quando eles vão para a salinha, para as escolinhas, as tias sempre estão ensinando para as crianças. De sorte que todos nós sabemos esse versículo, que é Gênesis 2,18, que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Neste momento aqui, Deus estava instituindo a família. Portanto, a família ela é a base da igreja, que tem como um fundamento principal Cristo. E como costumamos dizer, é um ciclo virtuoso. Famílias fortes formam uma igreja forte, uma igreja estruturada. E uma igreja estruturada, uma igreja forte, ela fortalece ainda mais essas famílias para que, através da vida dessas famílias, restaurem outras famílias. Que outras famílias sejam, portanto, abençoadas através dessas famílias que estão na igreja, que formam a igreja e, através da igreja, abençoam outras famílias e abençoam a sociedade. E para você, meu irmão, minha irmã, o que significa a sua família? Eu sei que se nós fôssemos aqui entrevistar as pessoas, cada um daria um significado para a sua família, porque cada um tem, então, cada família tem o seu significado e tem o seu valor. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais desta importância da família para cada um de nós. Eu quero falar um pouco aqui sobre a vida de um homem na Bíblia para embasar algo que vou falar daqui a pouco, que é Salomão. Normalmente, quando falamos de família, dificilmente a gente traz o nome de Salomão. É mais comum falarmos Davi, que foi o pai de Salomão. Mas Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, é filho de Davi. E ele governou Israel quando o reino ainda era unificado com todas as tribos. E ele é citado na Bíblia como um dos homens mais sábios da sua época, como um dos homens mais ricos e influentes de sua época. Ele, só para se ter uma ideia, ele recebia por ano, estima-se que ele recebia por ano aproximadamente 25 toneladas de ouro. Até os seus servos impressionavam quem ia visitar o palácio. E mesmo Salomão, com toda essa riqueza, com toda essa sabedoria e com toda essa sua glória, quando ele chegou à seguinte conclusão a respeito da família, que nós encontramos lá no Salmo 127. O Salmo 127 é um salmo de Salomão, faz parte do chamado Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem. E o Salmo 127, Salomão nos diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar doamente por alimento. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, assim como é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será humilhado quando enfrenta os seus inimigos,
no tribunal. Então, mesmo Salomão, com tudo que ele tinha vivido, com toda a riqueza, ele sabia que a estrutura de uma família, que a estrutura de uma casa depende da presença de Deus, depende que Deus esteja inserido nela, depende que Deus esteja no meio dela. Se o Senhor não estiver no meio da nossa família, tudo que nós viemos a fazer é em vão. Qualquer coisa que venhamos a pensar, qualquer projeto que venhamos a empreender, qualquer arranjo, qualquer medida de segurança que se possa fazer na cidade ou em casa, é inútil se Deus não estiver presente, se Deus não estiver inserido ali como fundamento principal. Por outro lado, se Deus estiver presente, tudo terá prosperidade. Se Deus estiver presente, todos os problemas da nossa família terão soluções. Se Deus estiver presente, todo o futuro que nós, embora não entendamos, vai nos fazer sentido. Todos os acontecimentos terão explicações, mesmo que nós não entendamos, aquilo não nos causará aflição, porque Deus está presente. Então, o segredo de tudo isso é Deus. O segredo da família bem-sucedida é Deus. O segredo das coisas darem certo é Deus. Como o próprio Salomão dizia aqui, se o Senhor não for o construtor, é inútil tentar fazer alguma coisa. Até mesmo trabalhar arduamente, até mesmo trabalhar de madrugada até tarde da noite. Claro que devemos trabalhar. Claro que devemos nos esforçar para ganhar o nosso pão de cada dia. Mas esse não tem que ser o objetivo principal. O objetivo principal é Deus na frente de tudo. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós estamos passando por um momento complicado. De repente, nós nos vimos cercados de uma novidade, de uma grande novidade. Começou a espalhar o vírus pelo mundo inteiro, e ele foi se aproximando, de repente chegou no Brasil, foi contaminando mais pessoas, e daqui a pouco os governos começaram a tomar algumas decisões de isolamento, e de repente nos vimos isolados. Cada um tinha que ir para a sua casa, cada um tinha que ficar quieto, cada um tinha que se aquietar. Então veio a primeira quarentena, e nós começávamos a pensar, tudo bem, mas é só este mês. Aí passou um mês, não acabou. Não, mas no mês seguinte vai acabar. E ela foi diminuindo, a vida foi tomando alguns rumos novamente, e quando menos nós esperávamos, veio a segunda onda, mais forte, mais devastadora ainda, e cá estamos de novo, reclusos, presos em nossas casas de novo, e sem saber quando isso vai acabar. E claro que momentos como esses, situações como estas, elas nos trazem muitos desafios, elas nos trazem muitos problemas. Eu sei, eu posso imaginar, eu sei também porque eu conheço, e posso imaginar a quantidade de famílias, de pessoas que hoje estão sofrendo, que estão angustiadas, que estão passando por um momento de depressão. Então, momentos como este, a pandemia, a quarentena, ela tem trazido muitos problemas, que eu prefiro chamar aqui de desafios. Ela tem trazido muitos desafios. Mas se nós olharmos, tem trazido também muitas oportunidades. E é sobre isso que nós queremos falar. Sobre esses desafios e essas oportunidades que têm aparecido nesse momento. Cabe a nós fazermos, como diz aí no mundo profissional, desse limão fazermos uma limonada. E o que nós temos visto aí a quarentena? O que eu acredito que quais são as coisas mais contundentes, quais são os desafios e problemas mais contundentes que têm aparecido? O simples fato de passarmos mais tempo juntos. Os conflitos familiares e a violência doméstica. E também as incertezas quanto ao futuro. Eu creio que isso tem sido realmente o grande problema, o grande desafio. E quando a gente fala em passarmos mais tempo juntos, por que isso é complicado? Principalmente para os pais. Os pais, além de ter que administrar agora o chamado trabalho remoto, de repente todo mundo teve que ir trabalhar em casa, as crianças tiveram que estudar a partir de casa, houve um aumento de demanda pela atenção,
Os conflitos começaram a surgir e os pais têm que o tempo todo estar mediando esses conflitos. Então, são muitos desafios e muitas novidades, sem falar outros desafios que esse momento de quarentena tem imposto. Então, o simples fato de passar mais tempo junto para muitas famílias já tem sido um problema. Agora, se nós olharmos por outro lado, qual é a oportunidade que esse tempo juntos nos traz? Ele nos traz uma excelente oportunidade de longas conversas. Podemos agora conversar por mais tempo, às vezes o tempo para conversar é tão curto, e nós sabemos o valor de uma conversa, o valor de sentar e conversar. Brincadeiras criativas, quem tem filhos pequenos, com certeza, teve que colocar aí a criatividade para funcionar, e muitas vezes tendo até que fabricar brinquedos. Brinquedos que as próprias crianças ou os pais fazem. E o mais importante de tudo, ler a Bíblia e orar juntos. Queridos, isso tem sido uma oportunidade de ouro, esse tempo que nós temos ficado em casa, de ler a Bíblia e orar junto. Quem sabe nós já não tínhamos mais esse costume, quem sabe já não praticávamos mais esse hábito tão saudável, que é ler a Bíblia e orar juntos. E eu falo realmente juntos, porque isso é muito importante para a família. Porque ler a Bíblia todos leem, orar todos oram, tenho certeza disso. Mas fazer isso juntos não é tão simples. Na verdade, é fácil, mas não é fácil de fazer. Eu costumo dizer que as coisas difíceis nós fazemos com facilidades. E as coisas fáceis, a gente tem muita dificuldade para fazer. Me lembra muito bem o exemplo de Naamã, sempre cito esse exemplo, porque eu acho que ele identifica muito bem essa situação. Naamã foi até Eliseu, na esperança de receber ali um milagre da sua doença, e Eliseu fala para ele ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É uma coisa que ele podia fazer plenamente, com a sua própria capacidade, caminhando com seus próprios pés. Mas aquilo era simples demais, ele achou um absurdo, ele achou que Eliseu iria fazer todo um aparato ali, iria fazer aparecer algum sinal do céu e ele, milagrosamente, ele seria curado. E voltando para casa, indignado, o servo perguntou: meu senhor, se ele tivesse falado para você fazer uma coisa difícil, porventura não faria? Porque não fazes uma que é tão fácil? E aquela palavra do servo fez Naamã refletir, voltou, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e foi curado. O milagre que ele esperava veio. Foi um milagre. Só que veio de uma forma simples. E muitas vezes nós estamos procurando coisas espetaculares. Mas uma coisa tão simples, às vezes deixamos de lado. E é uma coisa que tem um grande impacto sobre a vida das famílias, é ler a Bíblia e orar juntos. Se por um lado a quarentena te obrigou a ficar mais tempo dentro de casa, aproveite agora esse tempo para ler a Bíblia. Aproveite esse tempo para ter qualidade, conversas de qualidades. Queridos, outro desafio são os conflitos familiares e a violência doméstica. É triste, é estarrecedor a gente ler as notícias, ver as notícias nos jornais, na televisão, o quanto que a violência doméstica cresceu. As principais vítimas, crianças e mulheres, só pelo fato das famílias estarem mais tempo juntos, só pelo fato de estarem no mesmo lugar, na mesma casa, mais tempo juntos, isso já foi o suficiente para fazer crescer a violência, para fazer que os conflitos domésticos aumentassem. E a igreja, qual que é a oportunidade que existe no meio disso? Irmãos, isso nos traz a convicção de que a luta da igreja ela está correta, a luta pelas famílias ela está correta. Nós temos que continuar lutando pelas famílias, nós temos que continuar com o nosso trabalho incansável de tentar resgatar as famílias, de tentar levar essas famílias para a presença de Deus. Nós temos que continuar defendendo com força, com dedicação, porque a carência das famílias pelo trabalho da igreja é muito grande. A igreja é fundamental para as famílias. E todos esses problemas, todos esses conflitos, eles trouxeram à tona um problema que a gente sabia que existia, mas não sabíamos que ele era tão contundente,
que ele era tão presente nos lares brasileiros. E nós, como igreja, nós temos a missão, como sal da terra, como luz do mundo, temos a missão de resgatar essas famílias, de nos colocarmos na brecha por essas famílias. Então, isso trouxe à luz esse problema e nos dar a certeza de que a nossa luta tem que continuar. A nossa defesa pela família, ela tem que ser mais forte ainda, ela tem que ser mais frequente. Nós temos que empreender mais forças e mais dedicação e mais tempo ainda em prol das famílias, em resgate das famílias. E aqui, queridos, eu quero abrir um parêntese a respeito dessa questão dos conflitos e da violência doméstica. Nós, como cristãos, nós não podemos engrossar essa estatística. Não, de forma alguma. O cristão, ele é, por essência, defensor da paz, do bom convívio familiar, em sociedade, dos bons costumes, da cortesia e da não violência, principalmente a violência doméstica. Isso não pode habitar em nossos lares. Mas esses conceitos todos que nós como cristãos defendemos, eles só têm algum valor se eles forem trazidos para a prática. Nós temos que praticar isso. E a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina a respeito do convívio familiar? Ela nos diz que o marido deve amar a esposa, que a esposa deve respeitar o marido, que os filhos devem obedecer aos pais e que os pais não devem irritar seus filhos, mas devem os criar na disciplina do Senhor. Portanto, queridos, o cristão ele não pode ser violento, principalmente dentro de casa. Nós temos que trazer esses valores para as práticas. Não podemos fazer parte desta estatística, pelo contrário, nós temos que combater isso, de todas as formas, com os nossos conselhos, com as nossas pregações, com as nossas visitas, com os nossos ensinos da Bíblia e com toda a forma de intervenção que for possível. Não podemos achar isso normal, não podemos compartilhar, porque Deus nos criou para a paz, para sermos agente de paz. Essa história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ela está errada. A igreja tem o dever e o direito de intervir nisso sempre que ela for chamada. E principalmente, dando o próprio exemplo, não é cabível que uma pessoa que se diz cristã possa fazer parte dessa estatística da violência doméstica. E essa violência, irmãos, não é só a violência física, não, é a violência com palavras, é a violência, muitas vezes, do desprezo, do silêncio humilhante, da indiferença. Tudo isso fere, tudo isso mata, tudo isso adoece as famílias. Nós precisamos ser agentes de transformação, tendo consciência que foi para isto que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Deus nos elegeu. Jesus se refere à sua igreja dizendo que nós somos luz do mundo e sal da terra. E aí ele nos faz uma ressalva. Se o sal for insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado no chão e ser pisado. Ou se você acender uma candeia e colocar debaixo da cama, a sua luz não vai iluminar. Então nós precisamos estar sempre em evidência, porque este é o nosso papel, de iluminar o mundo e de salgar essa terra. Amém? E, por fim, essa pandemia ela tem trazido incertezas quanto ao futuro. E isso, claro, que tem impactado as famílias. Imagino, cada pessoa que há vários meses está reclusa em casa, está cumprindo essa quarentena, quantas aflições ela tem sofrido. E é o medo do futuro, é o medo de perder o emprego, é o medo de adoecer. Quando adoece, é o medo de ir para o hospital. Quando vai para o hospital, é o medo de ir para a UTI. Quando vai para a UTI, é o medo da intubação. E quando chega na intubação, é o medo da morte. Eu sei que todos estão, muitas vezes, apavorados com esse medo, com essas incertezas, o que será daqui para frente. Mas esta é uma oportunidade para nós fortalecermos a nossa fé em Deus. É o tempo de saber que é Deus quem cuida de nós.
que a nossa vida está nas mãos de Deus, que o futuro da nossa família está nas mãos de Deus. Pai, mãe, você que tem filhos adolescentes, que tem filho criança, começa a olhar para os tempos presentes, como será daqui a 10 anos, queridos? O tempo está na mão de Deus, o futuro de seus filhos está nas mãos de Deus, é Deus que os guiará, é Deus que está no controle de todas as coisas. Então podemos pegar todas essas incertezas do futuro e transformar na grande oportunidade de nos fortalecermos em Deus. Nós não cantamos aqui, nossa esperança está em Deus. E queridos, eu vou falar uma coisa assim que parece ser um pouco contundente, mas ela é para consolar os nossos corações. Se essa for a vontade de Deus, como eu creio que tem sido para muita gente, afinal muita gente tem partido dessa terra. E às vezes, já fazendo um parênteses nessa frase aqui, muitas vezes a gente começa a olhar para as nossas famílias, estamos salvos, nenhum adoeceu, ninguém morreu. E aí começamos a dizer, graças a Deus, a graça do Senhor está sobre a minha vida. Queridos, mas a graça do Senhor também está sobre a vida daqueles que partiram, desses milhões de pessoas que se foram. Essas famílias, elas não estavam fora da graça de Deus de forma alguma. Por que então que eles foram e nós ficamos? Eu só posso ter uma resposta para esta indagação. É porque a nossa missão aqui não se completou. Talvez algo que nós precisamos fazer na nossa família ainda não se completou. Um perdão que às vezes precisa ser liberado ainda não foi liberado. Uma conquista familiar que precisa ser feita ainda não foi realizada. Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. A graça dele está sobre a vida de quem foi, está sobre as nossas vidas. Então não podemos dizer que nós estamos aqui, que é somente pela graça de Deus. É pela graça de Deus, com certeza. Mas Deus tem, eu creio, uma missão para mim e para ti, para as nossas famílias. Se Ele nos preservou até agora, é porque Ele tem um objetivo com tudo isso. E quando chegar a nossa hora, queridos, nós possamos olhar para o futuro, possamos ver que Deus nos prepara um futuro maravilhoso. Nós não precisamos ter medo do futuro. Você que agora está preso em casa, sem saber que dia vai sequer poder trabalhar, o que será do amanhã, eu quero consolar o seu coração com a palavra do Senhor. E quero trazer para ti aqui pelo menos 5 passagens bíblicas que nos dão a garantia de um futuro seguro, a garantia de um futuro maravilhoso. E a primeira delas está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um versículo muito conhecido, mas ele se aplica muito bem para esses momentos em que nós estamos vivendo. Deus falando para o povo de Israel, que também estava vivendo um tempo difícil, um tempo de aflição, igualmente o tempo que se vive hoje. Então eu creio que essa palavra ela se transporta literalmente para esses dias, em que o Senhor nos diz assim, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Se nós olharmos para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, também lá nós encontramos muitas palavras de consolo a respeito do futuro. Muitas vezes as pessoas têm medo do livro de Apocalipse porque não entendem o que lá está escrito. Mas é um livro que consola muito os nossos corações. Vejam, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, que palavra maravilhosa para esses momentos que nós estamos vivendo, de tristeza, de morte, de aflição. Olha o que a palavra nos garante. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, de sorte que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse futuro existe e ele está reservado para mim e para você, meu querido, minha querida. Creia. Se apegue nesta palavra, se agarre a esta palavra com toda a sua fé. Continuamos passeando por Apocalipse.
Temos aqui no capítulo 14, versículo 13. Olha que palavra reveladora nos diz aqui a palavra do Senhor. O apóstolo João, escrevendo e descrevendo o que via, ele diz: ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O problema não é morrer. O problema é morrer sem Cristo. Mas quem está no Senhor já está com o seu futuro garantido. E aqui, não sei que tempo e que momento da sua vida você ouvirá essa palavra, mas eu quero agora trazer essa palavra para o seu coração. Talvez você que um dia já esteve nos caminhos do Senhor e se desviou dele. Talvez que você que tenha ouvido a palavra do Senhor através das redes sociais, através das rádios, das TVs, ou tem frequentado alguma igreja, mas nunca tomou uma decisão por Cristo. Meu querido, tome a decisão pelo Senhor. Não fique neste mundo sem essa esperança, não fique neste mundo com esta aflição no seu coração, porque Deus já reservou para você um futuro e uma esperança. Ele já te prometeu te livrar da morte, da dor e da condenação. E se você partir antes que Jesus Cristo volte, o seu futuro também está garantido. Mas é preciso tomar uma decisão. Aqueles que descansam no Senhor, descansam em paz. Eu quero fazer esse apelo ao seu coração. Entregue sua vida a Jesus, se apegue a Ele, agarre-se nele como a coisa mais importante da sua vida. Porque o futuro que nos espera é este, que nós lemos ali aqui em Apocalipse, Jeremias, João, capítulo 14 também. Sempre que eu tiver a oportunidade de pregar, eu acho que eu sempre vou falar sobre essa passagem, porque ela é muito real, ela é muito significativa para as nossas vidas. Foi uma promessa do próprio Jesus. João 14, do 1 ao 6, ele dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Você está com o coração aflito? Você está preocupado? Pare um pouquinho, preste atenção nessa palavra. Vou até dar um tempo aí para você abrir sua Bíblia, que na versão NVI, para você ler junto comigo, João 14, 1. Olha o que Jesus está te dizendo nesse momento. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E nesse momento, Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Talvez você esteja fazendo a mesma indagação de Tomé. Como que eu vou saber qual é o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Jesus é a solução para as aflições desse tempo presente. Não precisamos ter medo do futuro. Nós precisamos nos agarrarmos a Ele. Irmãos, mas como que isso vai acontecer? De que forma que isso vai acontecer? A Bíblia é completa e ela tem resposta para todas as perguntas. Outra passagem que eu gosto muito de ler, porque ela é sempre apresentar essa passagem bíblica, porque ela é muito esclarecedora. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. É uma revelação dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, que ele fala que é para consolo dos nossos corações. E vejam se essas palavras realmente não consolam. Irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Jesus prometeu voltar. E aqui Paulo está dizendo de que forma isso vai acontecer. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Console-se uns aos outros com estas palavras. Irmão, você precisa de mais? Precisa de mais alguma coisa para esquecer essas aflições, para afirmar o seu coração em Deus? Nosso futuro está em Deus. Vimos aqui pelo menos 5 passagens bíblicas que nos dão a garantia de que o nosso futuro está em Deus. Portanto, vamos pegar todos os problemas, todos os desafios dessa pandemia, seja o maior tempo em casa, seja a questão dos conflitos familiares, seja as incertezas do futuro, e vamos reverter isso em oportunidades para fortalecermos a nossa fé e nos apegarmos em Deus. Queridos, eu queria fazer aqui uma reflexão. Quando nós falamos no início que a família ela tem um papel fundamental para a sociedade, para a igreja, mas ela tem um papel fundamental também para cada um de nós. Mas cada um tem uma família. E nós podemos perceber que existem famílias estruturadas, muito bem organizadas, muito bem sucedidas, mas nós também podemos encontrar famílias com problemas, famílias desequilibradas, famílias incompletas. E aí? Como é que nós vamos, qual o significado que essas famílias têm para nós? Como é que nós podemos fazer a leitura disso? Por que existem umas famílias, se nós falamos que no início foi Deus que criou a família, algumas famílias são tão organizadas, são tão bem-sucedidas, parecem ser tão felizes, e outras são tão cheias de aflições e de problemas. E foi Deus que criou essas famílias? Deus criou a família. A palavra de Deus diz que Deus criou tudo perfeito, mas veio o pecado e desestruturou. Então, muitos hoje das aflições, dos conflitos que as famílias enfrentam, é por causa do pecado, mas Jesus Cristo é o remédio para esse pecado. Mas eu quero te trazer uma reflexão. Se você tem uma família bem estruturada, equilibrada, que ama a Deus, o que isso pode significar? Significa que Deus te escolheu para ajudar na restauração de outras famílias, através do seu testemunho familiar, através das condições que o Senhor já te deu, para que você restaure outras famílias. Agora, por outro lado, entendendo, querido, também o seguinte, porque a mesma graça, se você tem a bênção, tem a graça de fazer parte de uma família abençoada, essa mesma graça que recai sobre a sua vida, ela recai sobre a vida de outras pessoas. A diferença é que, no seu caso, essa bênção vem através da sua família. E para as outras pessoas, a bênção virá através de você, através do seu testemunho, através da sua vida, que já é abençoado com uma família maravilhosa. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras famílias. A graça de Deus para a vida dessas outras pessoas está nisso, em te usar para ser bênção para elas. E agora você, que tem uma família desestruturada, uma família cheia de problemas, conflitos, o que isso pode significar? Isso significa que Deus te escolheu para ser bênção nesta família, com certeza, através da sua fé em Cristo, através do seu testemunho pessoal e com as condições que Deus já te deu. Aí está o seu campo missionário, aí está o seu campo de pregação. Mas tanto as famílias abençoadas, bem estruturadas, como aquelas famílias talvez desequilibradas, em ambos os casos, eu posso te garantir que a melhor família do mundo
é a sua. Talvez algum dia você já tenha dito assim: eu não pedi para nascer nessa família. É fato, isso é verdade. Não sei se você disse isso brincando, se você disse isso com rebeldia, se você disse isso com tristeza, mas é fato. Realmente não foi você que escolheu, foi Deus. Foi Deus que escolheu que você nascesse nesta família, para que você fosse bênção nela. Muitas vezes nós estamos querendo tanto ser abençoados, que esquecemos que nós é que somos uma bênção, que Deus já nos escolheu para sermos uma bênção. Talvez isso explique, querido, se você está numa família que é um desafio, é porque você precisa ser uma bênção, começando com a sua própria família, ou através da sua família para a vida de outras pessoas. E Deus pode usar qualquer circunstância. Pode usar uma pandemia, pode usar uma quarentena, pode usar todas as circunstâncias, porque para Deus nada é impossível. E Deus é especialista em transformar momentos difíceis em momentos de bênção. Há um adágio popular que as pessoas falam: não há mal que não traga um bem, não há bem que não traga um mal. Não sei se as pessoas ainda falam isso. Eu que não sou tão novinho, no meu tempo de criança eu ouvia muito. Mas isso não é verdade, nunca foi verdade e nunca será, porque o mal jamais vai estar inserido no bem e o bem no mal. Mas é um conceito bíblico que foi falado por José, quando os irmãos de José chegaram lá no Egito e eles ficaram tão temerosos com a vingança que José poderia usar contra eles. José os consolou dizendo: meus irmãos, não temam, porque o mal que vocês intentavam contra mim, Deus o transformou em bênção. Então, o verdadeiro conceito é esse, que Deus tem o poder de transformar mal em bênção. Assim como eu tenho certeza que Deus tem o poder de transformar todos esses desafios que você está vivendo juntamente com a sua família nesse momento, numa grande bênção, num grande testemunho para você próprio, para a sua própria família e para outras pessoas que ainda vão conhecer a sua fé através do seu testemunho. Mas agora fica uma pergunta: como é que eu farei isso? Como é que eu posso ser uma bênção para a minha família e para outras famílias? Eu sou tão pequeno, eu sou tão despreparado, eu não tenho sabedoria. O apóstolo Tiago, ele responde, ele nos dá uma resposta para essa nossa pergunta. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha o que ele nos fala aqui: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, a que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Irmãos, peça a Deus, dobre o seu joelho, coloque suas causas diante do Senhor, peça inclusive sabedoria para viver esses momentos. Nós estamos num momento de muita confusão, de muitos conflitos, de muitos conceitos, preconceitos e tantas coisas. Vamos pedir sabedoria para Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o conselho que o apóstolo Tiago nos dá: peça com fé. Então, tudo que nós formos pedir para Deus, temos que pedir com fé, acreditando que o Senhor já fez, porque Ele é fiel, Ele vela por sua palavra esta que não volta vazia. E por fim, irmãos, quero dizer para você, não é hora de estarmos questionando, perguntando o porquê dos acontecimentos, mas é hora de crer. Não é hora de alimentar conflitos, é hora de união, amor ao próximo, na prática mesmo. Muitas vezes falamos tanto de amor, falamos tanto de união, mas nós precisamos trazer essas coisas para a prática. Deus está nos dando um momento excelente para a prática do amor, para a prática do perdão, para a preocupação com o próximo, a demonstração na prática do amor ao próximo.
Não é hora de xingar os governos, autoridades. É hora de orar, de se humilhar, de se arrepender dos pecados, de se converter dos maus caminhos. E olha que este é um conselho que o Senhor dá para o seu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então nós, povo de Deus, igreja do Senhor, o Senhor está nos dizendo, é hora, esta é a hora de arrependimento, esta é a hora de conversão, esta é a hora de abandonar os maus caminhos e voltar-se para o Senhor. E a promessa que vem dessa palavra é, sararei a sua terra. Queremos a cura para o Brasil, então voltemos-nos para o Senhor. Queremos a cura para a nossa cidade, então nos arrependamos dos nossos pecados. Queremos a cura para a nossa família, então larguemos os maus caminhos e voltemos todos nós para o Senhor. E por fim, queridos, não é hora de protestar por não estar vindo à igreja, por não estar indo à igreja, mas é hora de congregar em casa. É hora de louvar a Deus junto com os nossos familiares. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão ímpar para buscar a Deus junto com as pessoas que nós mais amamos. Nunca tivemos tal oportunidade. Portanto, nós temos que refletir, aproveitar esses momentos, transformar todos os problemas e desafios em grandes oportunidades. Queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. E refletisse nessa breve palavra que ministramos aqui ao seu coração. Não sei qual tem sido o seu comportamento, não sei qual tem sido o desespero do seu coração, mas eu quero dizer para você, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está te olhando bem de perto. É nós agora tomarmos a posição de falarmos igual o salmista Davi dizia, porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele também dizia, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos, essa palavra é muito significativa. Ele se inclinou para mim. É como um pai que se agacha até a altura do seu filho pequeno e diz, fala meu filho, fala aqui no ouvido do papai que eu estou te ouvindo. Fala meu filho que a mamãe está te ouvindo. É como se Deus descesse e se colocasse à nossa altura. Já que nós não podemos subir até Deus, Ele se inclina até nós para nos ouvir. E por isso o salmista Davi, ele dizia lá no Salmo 116, eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque Ele se inclinou para mim. Por isso eu louvarei enquanto eu viver. Pai querido e Deus santo, em nome de Jesus, eu agora quero colocar diante do Senhor cada família, Senhor. Senhor, cada família ministrada por esta palavra, Pai. Que essa palavra, que a palavra do Senhor possa entrar nos corações, trazer esperança, trazer fé, trazer transformação da realidade presente, Senhor. Que os nossos olhares estejam para o Senhor. Se nós olharmos para o monte, indagando de onde me virá o socorro, logo possa vir a certeza que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, Pai, nós queremos aqui já te louvar, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ensinado grandes lições, o Senhor tem nos fortalecido em Ti, Senhor. E assim nós queremos viver hoje e sempre, Pai querido, em nome de Jesus. Meu querido, eu não falei no início, mas não perca a oportunidade também de contribuir para a obra do Senhor. Vai aparecer aí os dados da igreja, o Pix da igreja, os dados bancários da igreja. Você pode contribuir. Se você é membro dessa casa aqui, continue contribuindo com a obra do Senhor. Não deixe também que o fato de não estar vindo no templo tire esta fidelidade do seu coração. Você que não faz parte, não é membro desta casa, fique também à vontade para nos abençoar com aquilo que Deus já te abençoou.
com certeza não vai faltar. Amém? Quero te pedir que dedicar aqui agora a bênção do Senhor sobre a sua vida, pedindo que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.